Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós falaremos aí sobre o HI 510, que é um controlador de processos. Eu sou a Thaís e trabalho na consultoria técnica aqui da HANA. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da HANA, ela foi fundada em 1978 lá na Itália, por Oscar e Ana Nardo. Nós temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício, e estamos presentes aí em mais de 40 países. A HANA, ela está há 18 anos aqui no Brasil e possui estoque próprio. E oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Aqui são alguma linha de equipamentos que a HANA trabalha, né? Então, tituladores automáticos, equipamentos para fotometria, equipamentos de processo, medidores de bancada, os medidores de portáteis e de pulso, e soluções e reagentes para utilizar aí nos nossos equipamentos. Então, vamos iniciar aqui falando um pouquinho da importância do pH na indústria, né? Então, o pH ele é um parâmetro químico mais monitorado e controlado nos processos industriais. Então, com a medição do valor do pH, é possível aí determinar se uma solução é ácida, neutra ou alcalina. E o pH significa aí o potencial hidrogeniônico, ou seja, a concentração aí de íons H+ em uma amostra. Então, resumindo, a medição de pH na indústria tem uma grande importância econômica. Então, o controle correto desse parâmetro garante maior eficiência produtiva, segurança operacional, redução de custos e melhor qualidade dos produtos acabados. Então, monitorar e controlar o valor de pH é útil em diversas aplicações, como, por exemplo, se na sua aplicação o valor de pH tem que ficar em torno de 6,3 a 6,7, com um controlador você pode programar, por exemplo, um alarme alto para o 6,7, que é o máximo, e um valor de alarme baixo, que é o 6,3. Então, assim, sempre que a sua amostra sair dessa faixa, por exemplo, o equipamento emitirá um alarme. E também, se uma bomba dosadora estiver conectada conjuntamente com o equipamento, é possível programá-la para que, se ela estiver ativada, quando os alarmes forem acionados. Então, a bomba aí, ela é ativada e regula o pH. Se está mais ácido, ela dosa um pouquinho com solução alcalina, né? E se está alcalina, dosa com um pouquinho da solução ácida, para controlar e deixar na faixa desejada. A importância da condutividade na indústria. Então, a condutividade é a capacidade da água de conduzir uma corrente elétrica, né? E depende da concentração dos íons presentes na solução, os cátions e os ânions. E depende também da temperatura. E por isso essas medidas devem estar sempre associadas. Então, a condutividade elétrica ela desempenha um papel crucial em muitos processos industriais, como o controle e a garantia de qualidade. A gente pode dar o mesmo exemplo do de pH. Por exemplo, a sua condutividade precisa ficar num valor fixo. Então, você pode programar um valor alto e um valor baixo, de acordo com a faixa permitida da sua condutividade, e o controlador aí também pode emitir um alarme, né, quando sair desses valores permitidos e acionar a bomba caso ela esteja conectada ao equipamento. E a importância do oxigênio dissolvido na indústria. O oxigênio dissolvido é a concentração de oxigênio existente na água, e ela é comumente expressa em ppm, que é a mesma coisa que miligrama por litro. O controle aí do oxigênio dissolvido nas indústrias, ela está diretamente relacionada ao descarte dos efluentes. Então, manter o nível de oxigênio dissolvido nas águas residuais vai além do cumprimento das legislações, né? E mostra também o cuidado com o meio ambiente e com a população que pode ter contato com essa água. Tá? Então, além do ambiente aquático, esse controle também é necessário em processos biotecnológicos, aquacultura, piscicultura, caldeiras industriais, estações de tratamento de água e esgoto ou efluentes e vinicultura. Então, vários áreas da indústria utilizam aí o monitoramento do oxigênio dissolvido. Vamos falar um pouquinho das aplicações, né, onde a gente pode
colocar o nosso equipamento. Então, as aplicações, nós temos aí galvanização, papel e celulose, água potável, águas residuais, o tratamento de água, comidas e bebidas. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho essas aplicações. Então, por exemplo, na galvanização, a gente pode utilizar os controladores no pré-tratamento, né, que é na decapagem, os limpadores, na galvanização do produto, aí com zinco, cromo, ouro, tentar ir na faixa de pH de 9 a 13, o níquel e cobre na faixa de pH de 3,8 a 4,2, a galvanização com cloreto de zinco, tem que ter um pH controlado. Também dá para utilizar no tratamento de efluentes, que é na remoção de metais, oxidação de cianeto, redução de cromo. Em relação ao papel e celulose, na linha de celulose tem o processamento da madeira, lavagem, triagem e o branqueamento, a secagem e o acabamento. E na parte do papel tem a recuperação química, né, na evaporação, a caldeira de recuperação, caustificação, o forno cal e a caldeira de energia, né? Então, só voltando um pouquinho ali no branqueamento da linha da celulose, esses agentes de branqueamento eles são usados para branquear a pasta da celulose antes do processamento do papel, né? Então, o controle e o monitoramento do pH durante esse estágio são críticos para uma qualidade consistente. Tá? Água potável. Então, os parâmetros medidos para as águas de superfície, temos aí o pH, temperatura, cloro, turbidez. As águas subterrâneas têm pH, temperatura e cloro. E os oxidantes podem ser monitorados por um eletrodo de URP. E também tem o método EPA 150.2, que esse método ele é aplicável à medição contínua do pH de águas potáveis, superficiais, salinas e as águas residuais domésticas e de indústrias. Em relação ao tratamento de água e de efluentes, então os pontos de monitoramento de pH incluem aí um decantador primário para capturar aí qualquer fluxo que possa causar problemas na planta, né, da ET, os tanques de aeração, né, na parte de oxidação, antes da descarga da água para o monitoramento ambiental. E os pontos que pode ser utilizado aí o monitoramento do URP, incluindo desinfecção, por exemplo. No tratamento de água, né, temos aí caldeiras e torres de resfriamento. Então, é possível controlar o pH e a condutividade e utilizar aí o cloro para desinfectar a água de bactérias e algas. E a última aplicação aí, alimentos e bebidas. Tá? Então, nas fábricas de alimentos e bebidas, as áreas de processamento incluem a água utilizada para produção, o acompanhamento do processo produtivo, o acompanhamento do processo CIP, que é o Clean in Place, e o tratamento de efluentes. Agora a gente vai ver aí uma visão geral, né, do que a gente vai ver a seguir, que é referente ao equipamento. Então, temos aí as características gerais, as configurações do menu do equipamento, né, o canal, o modo Volt, saídas, entradas, limpeza, o modo de limpeza, né, o modo manual, recuperação de registro e geral. Também tem a parte do software e as opções de programação e alguns acessórios para utilizar juntamente com o equipamento. Então, aí, características gerais. Então, nós temos aí uma interface de usuário, a entrada de sonda digital, as entradas digitais e saídas analógicas, saída digital e o software, né, que é o H92500, você consegue baixar aí no computador e programar algumas coisas, né, a gente vai ver com mais calma a seguir. Os relés programáveis, o sistema de limpeza avançada e a porta USB e transferência de dados. Um ponto muito interessante do equipamento HE510 é o gabinete NEMA 4X. Né? O que é esse NEMA? Ele significa aí
Associação Nacional de Fabricantes de Eletricidade. Tá? Então, os gabinetes NEMA 4X, eles oferecem um nível superior de proteção contra a corrosão e ambientes externos. E também fornece uma proteção ao pessoal contra o acesso a componentes perigosos e da parte da eletrônica dentro do gabinete, contra a entrada de objetos estranhos sólidos e a água. Aqui na objetos estranhos, dá para considerar, por exemplo, areia, terra, né, por causa dos ventos. Então, dá para considerar esse como exemplo. Então, ele tem uma montagem flexível, tá? Então, ele pode ser montado tanto na vertical quanto na horizontal. Nessa sua tubulação, por exemplo, vertical, dá para adaptar ele com os acessórios corretos, você consegue fixar ele na horizontal, na vertical, perdão. E na horizontal, se a sua tubulação também for na horizontal, também é possível com os acessórios corretos fixar ele no formato horizontal. E também dá para colocar ele, por exemplo, dentro de um gabinete, dentro de um painel. Tá? Então, tem várias formas de montagem para esse equipamento. Então, aqui eu trouxe um vídeo da descrição funcional, né? Painel frontal do equipamento. Então, mostrar a tela principal. Esse primeiro são os LEDs, relé de alarme e controle. O teclado. O prensa-cabos, tá? Onde passa todos os cabos. A telinha LCD. O LED de hold. O porta USB, que fica aí na lateral. O LED de status. E os parafusos com mola cativa. Então, o que significa essa mola cativa, né? Você pode abrir o painel e esses parafusos eles não vão cair, tá? Então, alguns recursos de design, né? Os LEDs de relé, alarme, retenção e status. Né? Então, uma visão geral dos modos operacionais e nessa legenda, então aí temos os status. Então, quando ele fica pisca em verde, é o modo de medição. O amarelinho é um sinal de atenção. O vermelho são erros. E o vermelho piscando, por exemplo, são os alarmes, tá? E no modo hold, quando está desligado, fica cinza, e quando o modo hold está ligado, fica em amarelinho, tá? Então, nós temos aí dois LEDs, alarme e status, que indicam aí as condições de alarme e status. O LED de hold, ele acende em amarelo, né, indicando o status hold do controlador. E dependendo do modelo, tem até 5 LEDs adicionais que acendem em azul, indicando o status do relé. Aqui na porta USB, ela está localizada aí na lateral direita do controlador, como vocês puderam ver no vídeo anterior. E os usuários podem conectar um pendrive ou um cabo, né, a esta porta. Então, é muito importante quando um pendrive está conectado ao equipamento, ele não pode ser desconectado ou retirado aí da porta USB enquanto o equipamento estiver em funcionamento. Tá? Então, conecta, faz tudo o que quiser fazer e aí no final desconecta o USB. Então, aqui tem mais um vídeo sobre a fiação do controlador. Então, essa parte aí é o conector do relé de alarme, né, os prensa-cabos, e esses são os... Aqui é onde a gente conecta a nossa sonda, tá? Aqui você pode ver que, colocando o acessório aqui no cabo, ele não consegue ser puxado, por exemplo, tá? Então, é uma proteção extra aí com o cabo. E mais um na parte da descrição do design, tá? Aqui é a parte dos parafusos. Essa é a parte que fica protegida com essa tampinha.
tá? Então, é muito importante sempre deixar essa tampinha colocada aí para proteção, porque nessa parte interna, que é onde a gente coloca a parte de conectar conectar na tomada, tá? Então, é sempre muito importante deixar aí ela protegida. Então, aqui dá para ver a imagem melhor, certo? Então, essa parte sempre tem que ficar com a tampinha. Por isso que eu tenho até um aviso na tampinha que fica aqui, com a parte de tomar cuidado com a parte elétrica, tá? Então, falando aqui a parte que a gente mostrou nos vídeos, tem a entrada da sonda digital, né, que é essa parte que está circulada aqui, que é onde a gente pode conectar aí nossos eletrodos, tá? Então, lembrando que esse equipamento aqui ele tem uma entrada somente para eletrodo. Então, o HI510 utiliza as sondas digitais. As sondas elas são em formato de fios, então existem 5 fiozinhos, né? Uma delas é o fio terra, pode conectar aqui embaixo, né? Nessa parte aqui de baixo. Então, exatamente conecta 4 fios aqui da sonda e o outro que é o fio terra se conecta aqui na parte de baixo. E tem uma fonte de alimentação e o A mais B para comunicação digital. Ainda falando da entrada digital, ele permite até 2 entradas, né, digitais, é isolado galvanicamente, pode ser configurado para funções de modo hold e limpeza, e no estado ligado é de 5 até 24 VDC, que é o nível baixo ou alto ativado. Aqui, né, temos um exemplo que pode ser conectado na entrada digital. Por exemplo, temos um interruptor de fluxo, né? Então, a entrada pode ser usada para uma chave de fluxo. Sem o fluxo, o interruptor está aberto e permite que o relé do ponto de ajuste seja desabilitado quando não há fluxo. Então, um ponto muito importante é que esses acessórios eles não são fornecidos pela HANA, tá? Tem que ser comprado à parte juntamente com o equipamento. E mais um exemplo, né, que pode ser conectado na entrada digital, são os níveis. Né? Esses aqui já são fornecidos pela HANA, tanto esse acessório quanto esse daqui. Então, a entrada ela pode ser usada para o controle do nível, permite que um relé de ajuste do ponto de ajuste seja desabilitado quando o nível não estiver correto em um tanque que está sendo monitorado, por exemplo, e permite que o relé do ponto de ajuste seja desabilitado quando não houver produto químico a ser dosado em um tanque de origem. Tá? Nas saídas analógicas e digital. Então, no equipamento tem até 4 saídas analógicas, que está circulado aqui, tá? 1, 2, 3 e 4. Dá para ser configurado com a função hold e o clean. E também no 510 tem uma saída digital RS485, que é essa aqui que está circulada. Tá? Então, é possível permitir até 32 dispositivos sejam encadeados juntos, né? E é possível fazer o acesso remoto utilizando o software do HI92500. Aqui tem um exemplo, tá, de uma tecnologia prova de falhas, que é o relé de alarme. Então, como você poderia conectar, por exemplo, um LED de alarme no equipamento, tá? Então, aqui dá para dar um exemplo, quando está normalmente aberto, o contato está desligado, por exemplo. E quando ele está normalmente fechado, o contato está ligado, tá? Então, quando está ligado, o relé, por exemplo, do LEDzinho, ele acende e quando ele está aberto, ele está desligado. Então, o relé de alarme possui a tecnologia prova de falhas, que é o FST. Falando um pouquinho das sondas, né, que pode ser conectado nesse equipamento, tem as sondas de pH e temperatura, tem as sondas do ORP e temperatura, as sondas de condutividade e temperatura, né? Então, essa primeira aqui é uma sonda interessante porque ela é constante 0,1. O que é isso? Ela é ideal para água com condutividade baixa, por exemplo, água deionizada. Né? Então, é um ótimo exemplo aí, você pode ver a diferença entre as duas sondas.
E as sondas aí de oxigênio dissolvido, essa aqui é a galvânica, e também tem a sonda do oxigênio dissolvido, a óptica. Tá? Então, tem essas duas opções de sonda para oxigênio dissolvido. Nas configurações do menu do equipamento. Então, no menu principal, temos em canal, o que é possível configurar aí dentro do canal. Tá? Então, as configurações de sonda, as configurações de controle e as definições de alarme. Tá? Então, aí nas configurações de sonda, é possível aí você configurar uma inspiração de calibração, por exemplo. Então, ele emite um aviso toda vez, por exemplo, a cada 7 dias eu quero que ele avise que eu preciso fazer a calibração do equipamento da sonda. Então, é possível configurar isso. A resolução, né, por exemplo, está uma sonda de pH conectada, eu quero, por exemplo, 2 números depois da vírgula, é possível configurar isso também. A compensação de temperatura, se é automática ou se manual. E o interessante também é o grupo de padrão, se você vai usar o grupo de padrão, né, para calibração da HANA ou o padrão NIST. Tá? Dentro da configuração de controle, temos aí os set points, os parâmetros, os tipos de controle, e na definição de alarme, você programa os alarmes e também os parâmetros. Então, aqui eu trouxe um exemplo da telinha da parte da calibração do pH, por exemplo. Então, eu entro lá em canal, vou na parte de calibração, aí se tiver a sonda conectada de pH, irei abrir essas opções. Então, aqui em cima, vocês podem ver na calibração do set, ele pede set aqui na parte de cima, tá? E aí eu coloco o meu eletrodo mergulhado na solução do padrão set, eu aguardo um instante, tá? E aí eu confirmo. No finalzinho, ele vai aparecer se você quer usar, né? E se está salvo a calibração. Apertando no Next, ele vai para o próximo, que é o pH 4. Então, novamente, né? Você confirma, ele pede para aguardar 1 minuto e também aparece o mesmo aviso. Deseja continuar com a calibração? Sim ou sair. Se nesse momento você quiser sair, ele vai salvar os pontos calibrados 7 e o 4. Tá? Se você apertar o Next, ele vai para o próximo, que é o padrão do pH 10. Tá? Novamente, você vai confirmar, vai aguardar, e aqui, como ele aceita 3 pontos de calibração, ele já vai colocar a calibração finalizada. Tá? É bem simples o procedimento. O próximo, o modo Hold. Né? Então, ele permite que o equipamento seja colocado no modo de espera, envia um valor de saída analógica durante a manutenção e é possível configurar aí as entradas e saídas do modo Hold. O menu principal, temos aí as saídas. Então, é possível atribuir uma função para cada relé. Então, controle, lavagem, modo Hold e para saídas analógicas também. Então, é possível selecionar um parâmetro, por exemplo, set point, pH, temperatura, a faixa de saída, né? Então, fica de 0 a 20 ou de 4 a 20 mA. A escala de saída é 4 mA, que é o valor igual ao valor de pH, e a saída de 22 mA em caso de alarme. Em relação às entradas, então é possível selecionar as configurações para as 2 entradas. Então você faz uma por vez. Então você pode ver aqui também na imagem tem o input 1 e o input 2. Tá? Então você configura as duas separadamente. Lembrando que o equipamento é possível colocar em português, tá? E também é possível configurar as funções para entrada, que seria a limpeza, tá? Agora falando no modo de limpeza, é possível ativar ou desativar esse modo de limpeza, tá? O tipo, você consegue ver em simples ou avançada. Então, o que seria essa limpeza simples? Tá? Então, ela é adequada para qualquer aplicação em que o uso automatizado de lavagem com água ou um jato de ar direcionado seja suficiente como meio de limpeza. Já a avançada, ela suporta o uso de 2 relés programáveis, um aí para o enxágue ou lavagem com água
e um segundo para ativar uma válvula ou uma bomba para o agente de limpeza químico, tá? Temos aí o intervalo de limpeza, você consegue programar isso. O tempo de pré-lavagem, o tempo aí de lavagem, o número de ciclos. Então, o que seria esse ciclo de limpeza? Ele pode ser iniciado manualmente por uma entrada digital, né, um timer ou um intervalo programável, ou por agendamento, né? E a frequência e a duração desse ciclo de limpeza podem ser programadas, né, em menu, requisitos da aplicação específica, tá? E também, por último, tem o relé de enxágue e lavagem. No modo manual, tá? Você consegue ativar o relé de alarme, ativação do relé de 1 a 5, né? Então, todos esses na parte lateral esquerda, tem o relé 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí depende do modelo, tá? E opções de valor de saída para cada saída disponível. No menu principal também tem a parte de recuperação de registro e eventos, né? Então, na parte de recuperação de registro, é possível aí visualizar lotes individuais, visualizar os resultados encontrados dentro dos lotes, por exemplo, pH, a minivoltagem do pH, temperatura, data e hora, intervalo de registro, exportar lote único ou todos, tá? E na parte de registros de eventos, é possível aí você visualizar erros e avisos. Então, lembra no caso que eu comentei lá em cima, que eu consigo programar um alarme alto e um alarme baixo? Então, toda vez que acontecer algum alarme ou aviso em relação a isso, você consegue acessar aqui no histórico de eventos, tá? E nessa parte de eventos, você também consegue alterar algumas configurações. Então, dentro de geral, todas as partes de configuração básica do equipamento mesmo. A parte do contraste, a luz de fundo, o som de alarme e erro, a data e hora e o formato da data e hora, temperatura, o idioma também e o intervalo de registros. Aqui eu vou passar brevemente um trecho do vídeo, tá? Entrando aí no menu. Aqui canal, modo hold, saídas, entradas, limpeza, modo manual, consultar registros e geral. Tá? Então aqui dentro de canal vai passar pelos tópicos que eu comentei. Então, só brevemente para vocês verem como que é o funcionamento e como é fácil o entendimento da parte de configurações mesmo do equipamento. Certo? E aqui é importante também dos grupos de padrões, tá? Vamos seguir. A parte de software e as opções de programação, tá? Então, esse software ele é encontrado nesse link que está aparecendo para vocês, né? software.hanaint.com. É só você selecionar o código do produto, tá? Que é o HE92500 e fazer o download. É super simples e a utilização do software. E esse software permite o quê? O monitoramento remoto, usando aí o LCD virtual, que é limitado a um único controle remoto em toda a rede, tá? Configuração remota, salvando as configurações de instalação em um arquivo e carregando o arquivo de configuração de instalação para o controlador. E o registro em tempo real. Agora, nos próximos slides, vou mostrar para vocês algumas capturas de tela da parte do software. Então, aqui seria a tela principal, né, a parte do LCD, onde você vê o valor do pH, por exemplo, a compensação de temperatura e o valor da temperatura. E se tem algum relé ativo, tá? E também mostra os dois LEDzinhos do modo hold e o status. Nessa parte é uma opção de programação, tá? Você consegue configurar isso dentro do próprio software. Aqui ele está dentro de geral, por exemplo,
e mostrando o que tem aqui, tá? A data, o formato da data, o timer, né? Os números decimais, a unidade de temperatura. Então, tudo que você consegue acessar dentro do equipamento está aqui dentro do software. E aqui, por exemplo, no modo remoto, tá? Que você consegue ver exatamente a telinha aí do equipamento. Em acessórios, o que a gente pode encontrar? Tá? Então, tem as conexões de célula de fluxo, né, e da célula. Então, tem vários acessórios que a própria HANA vende e você consegue aí adaptar de acordo com a sua aplicação. Tá? Tem bastante acessórios. E mais um acessório são as bombas dosadoras, né? Então, para cada bomba dosadora, possui especificações diferentes. Então, caso você queira agregar aí a utilização de alguma bomba dosadora juntamente com o equipamento, né, consulte o vendedor para ele conseguir ver qual a melhor bomba para o seu caso em específico. Certo? Então, é isso. Tá? Se tem alguma dúvida, aqui está o meu nome, o meu e-mail para entrar em contato. Ok? Então, aqui a gente finaliza o nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.